Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Jesus e vamos abordar o capítulo que fala de uma das bem-aventuranças e vamos ver o que a gente consegue aprender um pouquinho mais. Então vamos lá. A gente vai falar de bem-aventurados os que têm puro o coração. E logo quando a gente começa a falar sobre isso, a gente pensa assim, né? Pureza de coração está tão longe de mim, não sou Jesus, só Ele, que era puro, que é puro, né? Que é perfeito. Eu estou muito longe disso. Mas eu vou falar um pouquinho sobre o que aborda esse capítulo. Depois vamos fazer juntos uma reflexão, tá bom? Para saber que passo a passo a gente chega aonde ele vem nos convidar a chegar. Porque a gente não chegou até aqui de um dia para o outro, né? Nós não fomos criados ontem, nós não fomos individualizados como espíritos ontem. Para saber um pouquinho mais sobre essa individualização do princípio inteligente, né? Num ser humano, a gente vai estudar isso lá na Gênese, tá bom? Então, quem tiver curiosidade, vamos buscar esse assunto lá. Nós chegamos aqui, como somos hoje, nessa encarnação em que eu sou Mônica, né? Esta persona, e cada um de vocês é o que é hoje, a gente não chegou de um momento para o outro. É igual o médico endocrinologista, né? Principalmente as mulheres sabem bem disso, né? A gente vai ao médico e fala assim, então eu queria emagrecer. Aí ele fala, então tá bom, vamos emagrecer assim, assim, assim. Olha, dentro de um ano e pouco, como um ano? Mas eu quero isso para a semana que vem, não é? Aí ele olha, né, pra gente e fala assim, então, mas a senhora chegou nesse peso assim em uma semana? Não, né? Então a gente precisa, e toda mudança, uma mudança efetiva, uma mudança real, ela tem que se dar paulatinamente. Ah, mas Paulo de Tarso mudou da noite para o dia. Não. Paulo de Tarso já vinha galgando, adquirindo alguns conhecimentos. Ah, mas eu fiquei sabendo que Jesus que o transformou, como a gente escuta muito aí fora, né? Então, se Jesus quiser, hoje, a partir de hoje, eu já me torno uma pessoa pura de coração. Ele pode querer, ele quer que todos nós nos tornemos puros de coração. Mas ele também sabe que isso depende de cada um de nós. Então, não existe isso, né? De ele vir aqui hoje, e a partir de hoje eu sou um ser iluminado, né? Um ser assim totalmente transformado. Haja vista que nós temos o exemplo de Emmanuel, quando era o senador Públio Lentulus, que teve condição de encontrar Jesus, né, cara a cara, e escolheu por não seguir Jesus naquele momento. Então, o respeito ao nosso livre-arbítrio existe, tudo bem? Mas a gente precisa ter uma certeza, igual os concurseiros. Não sei se já escutaram isso, para quem estuda para concurso público é assim. Você não estuda para passar, você estuda até passar. Então você entra numa fila, que é a fila dos concurseiros. E você vai estudando, você vai se aprimorando, faz um concurso, não passa, faz outro, não passa, faz outro, passa, mas não era aquilo que queria, então continua estudando, até você passar onde você quer. Quando você vai passar? Não sei. O que importa é o processo, o aprendizado. Você só não pode sair da fila. Porque se você sair daquele ritmo, você volta lá para trás. Tudo bem? Então tá bom. Então vamos lá. Bem-aventurados os que têm o coração puro. Nesse capítulo, Kardec ouve por bem pegar alguns trechos de Jesus, principalmente quando ele fala, deixai vir a mim as criancinhas, né? Pois a quem se assemelha a elas é o reino dos céus. Ele nunca falou que o reino dos céus é das crianças.
Aqui, Kardec vai discutir também a questão da reencarnação, ou seja, para nós espíritas, nós sabemos que uma criança não foi criada na hora da concepção, né? Aquela alma não foi criada naquela hora. Aquela alma já é uma alma pré-existente, que vem de outras encarnações. Portanto, traz toda uma bagagem de aprendizado com ela. Então, ele não estava... Ele tomou esse exemplo da criança, porque aos nossos olhos, aquele bebezinho, né? Aquela criancinha, Deus é maravilhoso nisso, né? A mãe e o pai não sabem quem eles estão segurando, aquele bebezinho, né? Que até os pais falam, é um cheiro de bebê. Eles não sabem quem está ali. Não é verdade? E aquele bebê também, criado com todo amor e carinho por aquela mãe, por aquele pai, se deixem levar por todo aquele afeto. E se ele traz algumas coisas contra os pais, começa a entrar em crise. Muitas vezes, olha a adolescência aí. Falando, meu Deus, mas meu pai e minha mãe me deu tanto amor, mas por que eu tenho essa coisa que parece, às vezes, uma animosidade contra eles? Isso era do passado. Nessa vida você recebeu carinho, você recebeu amor. Que escolha que você vai fazer? Você vai escolher continuar sendo aquela pessoa antiga? Continuar sendo o homem velho? Ou você vai escolher abraçar esse carinho, esse amor, essa atenção e até vezes disciplina que está sendo dado para você nessa vida e tomar um novo rumo na sua vida? Então, olha só, criança no sentido de ingenuidade, tá? Não é em outro sentido. Bom, então, nesse capítulo se estuda a simplicidade e a pureza do coração, né? Nós vamos ver que a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade, que exclui a ideia de egoísmo e de orgulho. Então, essa bem-aventurança, bem como as outras, mas essa especificamente, ela vai pegar muito essa questão do orgulho e do egoísmo, que lá no Livro dos Espíritos a gente vai ver que são os piores escolhos da humanidade. Os Espíritos falam disso. O que impede a gente de evoluir? Aí os Espíritos vêm e falam, os dois maiores escolhos da humanidade, orgulho e egoísmo, é a base de tudo. Então, olhem só, de tudo que é ruim, né, para nós. Pecado por pensamento, então, utiliza-se esse exemplo do adultério, mas não especificamente do adultério, é utilizado esse exemplo para se falar, olha, não existe essa ideia, primeiro que não existe a ideia de pecado religioso como a gente entende, né? São falhas, são equívocos humanos. Então, não existe isso só na prática. Mas, pasmem vocês, isso eu aprendi também, não só no Espiritismo, mas no 5º ano da Faculdade de Direito, quando meu professor foi dar aula de família e sucessões para nós, e ele veio falar sobre adultério. E imaginem só, um desembargador do Tribunal de Justiça falando, vocês acham que existe adultério apenas fisicamente ou existe adultério pelo pensamento? Ainda a lei vai evoluir a ponto de também imputar o crime de adultério, que hoje nós não temos mais, também se não for materializado. E hoje nós temos o quê? Os crimes virtuais, que também ainda não está o adultério ali, mas não vai demorar muito para estar. Então ele estava falando do pecado por pensamento. Então existe, por quê? A ciência também comprova que pensamento cria, pensamento é matéria, e nós emitimos pensamento a ponto de alguém se sentir mal, nós também emitimos pensamento a ponto de alguém se sentir muito bem. Bom, verdadeira pureza, mãos lavadas, então lá se vai explicar que não é o que entra pela boca, né? Aquela passagem dos discípulos estarem ali comendo sem lavar as mãos primeiro. É óbvio que a gente precisa lavar as mãos, questão de saúde, isso, mas Jesus aproveita o exemplo para falar que o que importa é o que sai pela boca. Por quê?
mais uma vez falando, ele fala do coração, mas nós estamos falando do espírito. É o nosso sentimento associado ao nosso pensamento, ao nosso desejo que nos move. Muitas vezes nós estamos ali impecáveis, né? Uma roupa maravilhosa, bolsa, sapato, carro, seja o que for. Estamos ali impecáveis, banhados, perfumados, né? Todos maravilhosos, mas por dentro, exatamente. Sepulcros caiados por fora e podres embolorados por dentro. Então, mais uma vez a ideia, dentro desse capítulo da pureza, que o que importa é o nosso interior. Não é que a gente vai vir desleixado, desarrumado, largado, nada disso. Mas nós precisamos trabalhar o nosso íntimo. Bom, e aí também é abordado nesse capítulo, dentro das instruções dos Espíritos, mais uma vez Jesus, uma mensagem, né, onde se aborda quando Jesus chama a infância intelectual, a infância dos fracos, dos escravizados, dos viciosos. Então, não é só que Jesus assemelhou a entrada no reino dos céus àqueles que são tal qual uma criança, mas também aqueles que são os mais necessitados. Jesus falou, eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos, né? Então, deixai vir a mim todos aqueles que se sentem fracos, todos aqueles que estão perdidos. Ele é o bom pastor. Essa ideia do bom pastor, pelo menos para mim, é maravilhosa, né? Então, ele pede para que deixai vir a eles todos aqueles que são necessitados, que estão em aflição, que precisam de esclarecimento, que estão perdidos, para que ele, como mestre, como bom pastor, possa orientar, como médico das almas, possa curar. Bom, confia no bom Deus, e aí há uma mensagem de Vianney, que é o Cura D'Ars, que é uma última mensagem dentro da instrução dos espíritos, quando uma moça, porque ele foi conhecido por realizar algumas curas, e uma moça vem até ele e pede na reunião para que ela seja curada, ela que estava cega dos olhos do corpo físico, e ele faz todo um relato e aproveita também o exemplo para dizer que nunca foi ele que curou, que sempre foi permitido a ele que fizesse essa cura como um instrumento, né? Mas que ela refletisse muito, né? E acendesse dentro dela os olhos do Espírito, para que ela pudesse enxergar a verdade, certo? Bom, e aí vamos fazer algumas considerações. Essa bem-aventurança vem após algumas outras, então eu gostaria muito que nós raciocinássemos dentro do seguinte. A primeira bem-aventurança, a primeira vez que Jesus foi às margens do Rio Jordão e falou ao público em geral, ele começa falando, bem-aventurados os pobres de espírito. Interessante isso, né? Ele vem falar do Sermão do Monte, que é maravilhoso, que é a bússola das nossas vidas, né? Gandhi já falava que se todos os livros se perdessem, mas só as bem-aventuranças restassem, a humanidade estaria salva. Então, olha só. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas por que Jesus fala logo primeiro dos pobres de espírito? Quem são esses pobres de espírito? Eu sei que a palestra não é sobre isso, né? A nossa conversa hoje, mas é o raciocínio que a gente precisa fazer para chegar no nosso tema que está dentro de todos esses tópicos do Evangelho que eu coloquei. Para que eu alcance o reino, é preciso reconhecer que eu sou pobre. Mas, Mônica, eu sou mesmo. Falta dinheiro para pagar a conta, não tenho dinheiro. Mas não é isso que a gente está falando. Quem que é pobre? Por que nós precisamos primeiro reconhecer que nós somos pobres? Olha só, para que eu alcance o reino é necessário primeiro que eu reconheça que sou pobre de espírito, reconheça que eu não estou certo de todas as coisas,
que eu não sei tudo. Eu vinha conversando com meu irmão agora no caminho, eu vinha falando para ele, ninguém muda se primeiro não se conscientiza que precisa mudar. Não é isso? Por acaso alguém vai ao médico se não sente alguma coisa e fala, nossa, eu acho que eu preciso ir ao médico. Se eu acho que está tudo bem comigo, eu nem vai passar pela minha cabeça que eu preciso mudar. Não é isso? Qualquer pessoa que venha falar, escuta, mas você não está vendo que você precisa mudar, a pessoa vai falar assim, você é louca. Está tudo bem comigo, vai cuidar da sua vida. Não é isso? Então, primeiro lugar, olha lá o orgulho, olha o orgulho aqui, não é? Primeiro eu preciso abaixar, como dizia minha avó, abaixa a sua crista, abaixa o seu topete. Minha avó falava, se humildize, não é? Porque primeiro eu preciso reconhecer que eu não sou dona da verdade, que eu não sei todas as coisas. Aliás, eu não sei quase nada. Já dizia Sócrates, não é? Que eu sei que nada sei. Então, olha só. Eu preciso, para que eu alcance o reino, eu preciso reconhecer que sou pobre de espírito, reconhecer que eu não estou certa em todas as coisas, reconhecer que eu erro. Meu Deus do céu, quando alguém vem falar para mim, olha, presta atenção nisso, por que eu preciso ficar brava, irritada, nervosa? Como eu já fiquei muitas vezes, de vez em quando ainda fico, né? Por que eu não posso parar para pensar e falar, nossa, deixa eu parar para raciocinar? Se o que essa pessoa está falando faz sentido para mim. Por que eu acho que eu não erro? Então, olhem só, que eu sou pequeno. Eu preciso me apequenar, eu preciso me ajoelhar como Saulo, porque ele não era Paulo ainda, certo? Fez diante de Jesus e falar, quem és tu, Senhor? Existe alguém maior que eu, não é isso? A segunda bem-aventurança. Então, assim, em primeiro lugar, eu preciso descobrir que eu tenho imperfeições, correto? Então, primeiro, assim eu descubro as minhas imperfeições e o que eu preciso mudar. É ruim, é ruim. É chato, é ruim, a gente se envergonha, a gente fica chateado, mas se eu não passar por isso, eu não mudo. Segunda bem-aventurança. Olha Jesus maravilhoso. Eu sou apaixonada por Jesus, viu, gente? Eu falo. Amo Jesus. Então, olha só. A segunda bem-aventurança é a consequência de descobrirmos que eu sou pobre, certo? De espírito. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, depois que eu descobri, né, que eu sou esta pessoa que eu achava que eu não era, porque a gente se considera o máximo, né? Depois que eu descubro que eu não sou, Jesus fala, vem cá, filho, vem chorar. Chora, lamenta, chora mesmo. Reconhece tudo que você é nesse momento, como você está. Mas a gente não pode parar nisso, certo? Então, mas essa também é necessária e dói, viu, gente? Dói, mas é necessário. Então, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Entrar em contato com a dor é preciso. Nada desse negócio de falar, não quero pensar nisso. Não quero pensar, deixa isso pra lá. Em time que está ganhando, não se mexe. Que isso? A gente está aqui para melhorar, a gente não está aqui para ficar na pasmaceira. Não é isso? Cuidado. Quando a nossa vida entra numa zona de conforto, cuidado. A gente não veio, e aí, nós somos fadados a evoluir. E não a ficar numa zona de conforto. Bom, e aí depois? Depois que a gente chorou, se lamentou, tá. Agora a gente precisa fazer o quê? Terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Gente, nosso planeta está em processo de evolução, certo? Quem que vai ficar aqui? Quem é desesperado? Quem é irritado? Quem acha que está certo em tudo, quem é nervoso ou quem é manso e pacífico. Jesus já falou, já deu a dica, né? Como diz uma amiguinha minha, Mônica, se liga no movimento.
Olha lá, olha o movimento. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Gente, Deus, se Deus é amor, se é equilíbrio, se é justiça, se é misericórdia, se é saúde, eu preciso vibrar em uníssono com Ele. Vibração em uníssono com Deus é calma, amor, tranquilidade, mansuetude, alegria. Olhem só. Aí eu estou trabalhando dentro de mim, nessa tranquilidade, nesse apaziguamento. É natural que eu me recolha. E eu estou trabalhando dentro de mim as minhas imperfeições morais. Eu estou me nutrindo de benefícios, eu estou melhorando, eu estou me fortalecendo, mas aí eu preciso sair de mim. Nas 3 primeiras bem-aventuranças é um trabalho interno. E depois, eu preciso sair. Eu preciso mostrar a minha modificação e compartilhar com as pessoas a minha modificação. Porque nós não evoluímos sozinhos, nós evoluímos todos. Eu não faço ninguém evoluir, mas eu dou exemplo. Olha só, as demais bem-aventuranças já sou eu como o outro. 4ª, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. 5ª, bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Eu preciso aprender a perdoar, a pedir perdão primeiro, a me reconciliar com aqueles que eu magoei. E depois eu preciso aprender a ter misericórdia também, a perdoar. Certo? Mas depois que eu trabalhei dentro de mim. E só depois é que veio o tema de hoje. Que é onde se aborda o que eu falei inicialmente. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então, olhem só. Jesus nos trouxe uma bússola. Ele falou, pera um pouquinho. Esse povo da terra está perdido. Por quê? Porque se nós prestarmos atenção em nós vamos observar que nós somos teimosos. Nós sabemos. Quantas vezes alguém fala para nós, escuta, um pouquinho mais de humildade, né? Escuta, vamos prestar atenção nisso. A pessoa fala, eu sei, não precisa falar, eu sei tudo. Mas por que não muda a criatura de Deus? Porque eu não consigo. Não consegue porque não quer. Porque os Espíritos colocam no livro dos Espíritos que a hora que a gente quiser mudar, a gente muda. E sabe o que eles falam mais? Para piorar a nossa situação? Que precisa de um esforço pequenininho assim, ó. Que muitas vezes a gente não consegue porque a gente tem preguiça. Nós não queremos mudar. A gente tem terapia, a gente tem orientação fraterna, a gente tem os estudos, a gente tem que se esforçar e raciocinando, fazendo os estudos, conversando, a gente se esforça e consegue. A gente não consegue criar músculo na academia? Por que a gente não consegue mudar internamente? Porque a gente não quer sair da zona de conforto. A gente quer que Deus venha e nos modifique. Ele não vai fazer isso. Ele vai mandar uma amiguinha para a nossa vida chamada dor. E ele fala assim, estou mandando ajuda. Porque eu mandei a bússola, vocês não quiseram ouvir. Né? E bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Alcançar a beleza interior. A gente vai se emocionar, o Elahá ele fala, a gente vai se emocionar vendo assim uma aranhinha, olhando para a barata e falando, nossa, olha as anteninhas dela que bonita, não cheguei nesse ponto ainda. Mas para a gente chegar a saber que nós não vamos pecar nem por pensamento, que nem passa isso pela nossa cabeça, que nós estamos despojados do orgulho e do egoísmo, que são as mazelas internas que nos tornam impuros. Olhem só, para que a gente enxergue o que realmente é e não aquilo que a gente acha que deve ser no mundo,
A gente precisa passar por tudo isso antes. A gente precisa saber que nós temos defeitos a trabalhar. A gente precisa reconhecer isso. A gente precisa buscar auxílio. Precisa fazer essa modificação interior. Se esforçar, gente. Se esforçar. Numa vida a gente consegue? Muito provavelmente não, muitas. Mas a gente vai conseguir. E durante o processo que a gente vai trabalhando tudo isso, nós vamos conseguindo também, falando, olha, agora você já está pronto para ajudar não só você, quanto outras pessoas também. E nisso a gente vai se ajudando, e quanto a gente menos perceber, nós estamos aqui, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então é um processo real, é um processo factível, é um processo que nós podemos alcançar. E que se nós nos determinarmos hoje, nesse momento da prece final aqui, que a gente fala, Senhor, é isso que eu quero. A partir de agora eu estou comprometido, eu estou comprometida com essa mudança. Imediatamente vocês vão se sentir diferentes já. Porque é a decisão que Jesus espera. Porque Ele está com a mão estendida para nós. Então, os puros de coração são aqueles que foram por todo esse caminho e que conseguem, então, agora ver a Deus, alcançar a beleza interior, sentir. E, por favor, nós já sabemos que a gente não vai ver um homenzinho, né, ou um homem sentado num trono, barbado, velhinho, né, um Papai Noel. Tá bom? Mas nós vamos estar naquela troca e sabendo exatamente por onde seguir. E olhem só, é que já deu a minha hora. Mas eu quero deixar para vocês o seguinte. No livro, um pouquinho antes fala, o processo de evolução é um processo de purificação e de maior unidade com o Pai. É isso que a gente busca. A gente vai vivendo, a gente vai encarnando, desencarnando, exercitando o nosso livre-arbítrio. Ora a gente erra, ora a gente acerta. Não pode deixar de viver com medo de errar. Porque isso aí é o contrário de reconhecer que nós somos imperfeitos. Se nós somos imperfeitos, como é que a gente quer acertar sempre? Não vai. Então a gente precisa se jogar na vida, viver e se entregar nos braços de Jesus. Falar, Senhor, me orienta e buscar a orientação com Ele o tempo inteiro. Errou, o que a gente faz? Chora, reconhece que errou, levanta e continua, se humildizando cada vez mais. Então eu gostaria de deixar para vocês, para que vocês buscassem 2 obras além do Evangelho. A primeira se chama Refúgio, de Emmanuel. Eu não sei se tem aqui, mas enfim, vocês podem encontrar. É o livro Refúgio, de Emmanuel, no capítulo 7. Chama-se Pureza de Coração. E o segundo, que é a Religião dos Espíritos, que estuda o Livro dos Espíritos, e que o título do capítulo se chama Pureza. E aí eu vou ler só um trechinho rapidinho para a gente poder encerrar, que diz assim: se purificares assim o coração, identificarás a presença de Deus em toda parte, até no malfeitor. Porque Ele vai acordar. Ele somos nós ontem. Compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma, e perceberás que a maldade e o crime são apenas espinheiro e lama que envolvem o campo da alma. O brilhante divino que virá fatalmente à luz. Olha que interessante, gente. Então, eu convido a todos a reflexão sobre essas palavras, que não são minhas, são do Evangelho, e que a cada vez que vocês se encontrem numa contenda, numa discussão, principalmente política, ideológica, ou mesmo com familiares,
ou se abalando com crimes aí tão fortes que têm ocorrido, vocês imediatamente se liguem primeiro a Jesus e pensem, eu estou numa caminhada evolutiva e eu quero me melhorar e também ser útil ao Pai. Então, orem nesse momento. Busquem se concentrar no Pai. Tudo isso que nós estamos aqui vai ficar aqui, passando vai ficar aqui. Então, discussões políticas, discussões por crimes, às vezes fatalidades, ou às vezes até maldades, ou que a gente acha que é injustiça que a gente sofre, se liguem ao Pai, porque tudo vai ficar aqui. O que importa é o que eu preciso aprender com cada situação que eu passo, para que eu possa me melhorar e ser um obreiro do Senhor, o trabalhador para Jesus. Muito obrigada.